O grande plano de Deus, há segredos nas Escrituras que muitos ainda não descobriram. Um plano magnífico e transformador que atravessa milênios. Uma história de amor divino, de lutas contra as trevas e de redenção eterna. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais extraordinários da Palavra de Deus, o futuro glorioso dos salvos, a prisão do inimigo, e a promessa de uma nova terra onde habitaremos para sempre com o Criador. Você já se perguntou o que acontecerá após o milênio? Ou como será a descida da cidade santa à terra? Este vídeo não é apenas uma explicação e é um convite para imaginar, refletir e se preparar para viver na plenitude dos planos de Deus. Ao longo dos próximos minutos, desvendaremos os detalhes bíblicos que revelam um futuro que desafia a imaginação humana e transforma vidas hoje. Esta é uma jornada espiritual que você não pode perder. Mas antes, eu sou Luiz Carlos Avelar, gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal Planeta Desconhecido, deixa seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos, vocês são muito importantes para nós, Deus abençoe, vamos começar. Capítulo 1 No propósito eterno de Deus, desde a criação, Deus revelou seu amor infinito por suas criaturas, ao formar o ser humano do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele demonstrou o propósito de intimidade e comunhão. Adão e Eva, ao habitarem no jardim do Éden, viviam em harmonia com o Criador, reflexo do plano divino de estabelecer um relacionamento direto com a humanidade. Porém, com a entrada do pecado no mundo, de Gênesis capítulo 3, a separação trouxe sofrimento e morte, afastando o ser humano de Deus. Entretanto, o plano de Deus nunca foi interrompido. Desde o início, ele já havia providenciado a solução para a redenção. O apóstolo João nos dá um vislumbre poderoso desse propósito ao escrever sobre o clímax da história Redentor em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse texto reflete a esperança que permeia toda a Bíblia, da restauração de todas as coisas, quando Deus finalmente fará sua morada definitiva entre os salvos. Para os estudiosos da Bíblia Sagrada, este é um ponto central da mensagem bíblica. O céu, no entendimento adventista, não é um lugar estático ou um destino final. Pelo contrário, é um momento intermediário no grande plano de Deus, onde os salvos viverão durante o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, para participarem de um julgamento que refletirá o caráter justo e amoroso de Deus. Durante esse período, Satanás estará preso na terra, incapaz de enganar as nações. Após o milênio, haverá um novo céu e uma nova terra. Este evento, descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, é a culminação do propósito divino. Assim como no início Deus caminhava com Adão e Eva no Éden, ele novamente estará com seu povo. O cenário é de renovação total, onde a dor e o sofrimento causados pelo pecado serão erradicados para sempre. A nova Jerusalém, descrita como descendo do céu, será o símbolo máximo desta união. Ela é chamada de noiva adornada para o seu marido, ilustrando o amor e a conexão íntima entre Deus e os remidos. Para os adventistas, essa visão representa a esperança viva de que o propósito eterno de Deus será alcançado, um universo livre do pecado, onde a justiça, a paz e o amor reinam eternamente. Ao refletirmos sobre este propósito, vemos que ele não apenas define o futuro, mas também dá sentido à vida hoje. Deus deseja que vivamos em comunhão com Ele, confiando em suas promessas e nos preparando para esse reencontro glorioso. O chamado é claro, que cada um de nós faça parte deste plano transformador, aceitando a salvação oferecida por Cristo. Capítulo 2 No milênio, o reino de Cristo. De um milênio, um período profético de 1000 anos mencionado no livro de Apocalipse, é um dos temas mais importantes da escatologia cristã. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele representa um tempo de extraordinária relevância na realização do plano redentor de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2 a 3, é relatado que Satanás será preso por 1000 anos, impossibilitado de enganar as nações. Durante esse período, os salvos estarão no céu, reinando com Cristo e participando de um processo de julgamento que revelará a justiça e a sabedoria divinas. O cenário histórico desse período é fascinante. Antes do início do milênio, ocorre o retorno glorioso de Cristo, descrito em Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31, como um evento visível, audível e
transformador. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos que forem fiéis serão transformados para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17. Este evento inaugura o milênio e marca a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. No céu, os redimidos viverão em um ambiente de perfeita comunhão e alegria, mas também desempenharão um papel ativo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 afirma: "E vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos." Este julgamento, segundo a crença adventista, não é para decidir o destino das almas, que já foi determinado pelo retorno de Cristo, mas para revelar a justiça e o caráter de Deus. Esse é um momento de análise e compreensão, em que os salvos terão acesso aos registros divinos e poderão compreender as razões por trás das decisões de Deus. Enquanto isso, Satanás estará preso na terra, agora desolada e vazia, como descrito em Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 26. Sem ninguém para enganar, ele terá 1000 anos para refletir sobre o impacto devastador de sua rebelião contra Deus. Este isolamento não é apenas uma consequência, mas uma demonstração do que o pecado causa: separação, vazio e destruição. O milênio é, assim, um tempo de reflexão, tanto para os salvos no céu quanto para Satanás na terra. Para os adventistas, este período reafirma a promessa divina de que o mal será erradicado de forma completa e justa. É um prelúdio para o desfecho glorioso da história humana, quando, ao término do milênio, Satanás será finalmente julgado e destruído, e o pecado nunca mais existirá. Este capítulo da história de Deus é um lembrete poderoso de sua justiça e de seu amor. Ele nos convida a confiar no plano divino e a viver hoje em preparação para aquele dia. Afinal, o milênio não é apenas uma profecia, e é a promessa de um futuro em que todas as coisas serão restauradas, e Deus estará para sempre com seu povo. Que esperança transformadora! Capítulo 3, do fim da prisão de Satanás, após o período de 1000 anos de paz e reinado de Cristo com os salvos no céu, descrito em Apocalipse 20, chega o momento crucial do plano de Deus, o fim da prisão de Satanás. Este evento, abordado nos versículos 7 e 8, marca o início de uma batalha final entre o bem e o mal, com implicações profundas para a criação e para a história do universo. Durante o milênio, Satanás esteve preso, como uma cadeia simbólica, em uma terra desolada e vazia. Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 26 descreve esta condição de desolação com palavras impressionantes: "Olhei para a terra, e eis que estava sem forma e vazia, para os céus, e não havia luz." Sem ninguém para tentar ou enganar, ele foi deixado a contemplar as consequências de sua rebelião. Contudo, ao término dos 1000 anos, os ímpios ressuscitarão para receberem seu julgamento final. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Este é o momento em que Satanás será solto, pois agora ele encontrará novamente pessoas que ele poderá enganar. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 8 afirma: "Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar." Segundo a interpretação adventista, este é um retrato do desespero final de Satanás. Ele reunirá todos os ímpios ressuscitados para um último ataque contra Deus e seu povo. Esses ímpios, cegos pela rejeição do amor divino, acreditam nas mentiras de Satanás e se unem a ele na tentativa de invadir a Nova Jerusalém, que terá descido à terra como morada dos salvos. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Capítulo 4, o descenso da Nova Jerusalém. O descenso da Nova Jerusalém, como descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, é o clímax glorioso do plano redentor de Deus. Este evento não é apenas simbólico, mas a concretização do desejo eterno de Deus de habitar com sua criação. A Igreja Cristã verdadeira considera este momento como a culminação da história da salvação, em que Deus erradica todo sofrimento e estabelece sua morada definitiva entre os homens. Após o término do milênio e a destruição definitiva de Satanás e de todos os ímpios, Apocalipse capítulo 20, versículo 9 a 10, a Nova Jerusalém desce do céu como um presente divino para os redimidos.
Ela é descrita como uma noiva adornada para o seu marido, uma metáfora que simboliza a pureza, beleza e a conexão íntima e eterna entre Deus e seu povo. Esse momento é profundamente significativo, pois representa a consumação do propósito divino, anunciado desde os tempos antigos por meio dos profetas. A Nova Jerusalém não é apenas um lugar, mas o símbolo da presença de Deus entre os remidos. Em Apocalipse 21, versículo 3, lemos a promessa: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Este é o cumprimento dos planos delineados desde Gênesis, quando Deus caminhava com Adão e Eva no jardim do Éden. A cidade santa é a restauração de tudo que foi perdido devido ao pecado. A visão de João descreve uma cidade magnífica, adornada com riquezas celestiais e glorificada pela presença de Deus. Suas 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel, e os fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos, revelam que a Nova Jerusalém une todos os salvos da história, tanto o Israel literal quanto o Israel espiritual. A Igreja entende este simbolismo como um testemunho da universalidade do plano de salvação. A descida da Nova Jerusalém marca também o fim do sofrimento humano. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Para os adventistas, isso reflete o caráter amoroso e justo de Deus, que não apenas elimina o pecado, mas também remove suas terríveis consequências para sempre. Historicamente, a esperança na Nova Jerusalém tem sido um alicerce de fé para os cristãos. Desde o Êxodo, quando Deus habitava no tabernáculo com Israel, até a visão de João no Apocalipse, o desejo de Deus de estar com seu povo é o fio condutor da história da redenção. A Igreja verdadeira proclama esta mensagem como um convite para todos viverem em preparação para esse grande dia. Capítulo 5, um novo céu e uma nova terra. A promessa de um novo céu e uma nova terra é o clímax da história redentora de Deus, um momento aguardado por todos os que confiam em suas promessas. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, este é um evento de renovação total, onde todo o mal causado pelo pecado será extirpado, e o universo será restaurado à perfeição planejada desde a criação. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4, João descreve uma visão arrebatadora: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Esta é uma declaração profunda de que a antiga ordem, marcada pela dor, sofrimento e separação de Deus, será substituída por uma nova realidade. O mar, aqui, pode simbolizar a separação e o caos, elementos que não terão lugar no novo mundo. O conceito de um novo céu e uma nova terra remonta às palavras do profeta Isaías, que proclamou: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías capítulo 65, versículo 17. Este anseio pelo futuro é uma constante ao longo das Escrituras e reflete a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Para os adventistas, o novo céu e a nova terra representam mais do que um ambiente de paz. Eles simbolizam um relacionamento restaurado com Deus. A passagem de Apocalipse capítulo 21, versículo 3 ecoa esta esperança: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. No novo mundo, não haverá mais distância entre Deus e sua criação. A glória divina será a luz que iluminará a cidade, substituindo o sol e a lua. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Este novo mundo será caracterizado pela ausência de morte, pranto, dor e lágrimas. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, lemos: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Estas palavras são um consolo para os que enfrentam sofrimentos neste mundo. Elas apontam para um tempo em que o sofrimento será apenas uma memória distante, completamente apagado pela presença curadora de Deus. A descrição da Nova Jerusalém nos capítulo 21 e 22 de Apocalipse também nos dá um vislumbre do esplendor do novo mundo.
A cidade, feita de ouro puro e adornada com pedras preciosas, é um símbolo da perfeição e da majestade do reino de Deus. O rio da água da vida, que flui do trono de Deus, e a árvore da vida, que produz frutos para a cura das nações. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 2 revelam que este será um lugar de vida e abundância eterna. Capítulo 6, o chamado para a eternidade, a jornada da humanidade, registrada nas páginas das Escrituras, culmina em um dos convites mais belos e transformadores feitos por Deus, o chamado para a eternidade. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, lemos as palavras que ecoam através dos séculos: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Estas palavras, proclamadas no encerramento da história bíblica, são um lembrete da graça divina sempre disponível para cada um de nós. Desde a criação, o coração de Deus pulsa com o desejo de habitar com suas criaturas. Apesar da ruptura causada pelo pecado no Éden, ele providenciou o plano da redenção, culminando no sacrifício de Jesus Cristo. Ao entregar seu Filho, Deus abriu um caminho para que todos, independentemente de suas falhas, possam ter a vida eterna. Este chamado não é coercitivo, é um convite amoroso de um pai que anseia pela restauração de sua família. De acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse convite para a eternidade é universal e inclusivo, estendendo-se a todos os que estão dispostos a ouvir e responder. Não importa o passado de alguém ou os erros cometidos, Deus nos chama a beber gratuitamente da água da vida, um símbolo da satisfação e plenitude que somente Ele pode oferecer. A graça divina é abundante, sem custo, oferecida a todos aqueles que a aceitarem. Historicamente, a mensagem de Apocalipse capítulo 22, versículo 17 tem sido pregada para incentivar o arrependimento e a conversão. A noiva, mencionada no texto, representa a Igreja, que junto com o Espírito Santo, continua ecoando o convite de Deus até os dias de hoje. Este chamado, que alcança nossos corações, é um testemunho da longa história da paciência divina e de sua vontade de salvar a todos. Mas o chamado para a eternidade não é apenas uma mensagem para o futuro, é um apelo para o presente. Deus nos convida a viver hoje em preparação para o grande dia em que habitaremos na Nova Jerusalém e desfrutaremos do novo céu e da nova terra. Este é o momento de nos entregarmos a Ele, permitindo que Sua graça transforme nossas vidas, nossas escolhas e nossos destinos. Portanto, eu te pergunto, como você responderá a esse chamado? A eternidade com Deus é um presente oferecido de coração. Ao aceitar, você está abraçando uma vida de paz, esperança e propósito. Encerramento. E assim, chegamos ao fim deste capítulo, mas não do convite de Deus. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares. Ajude a espalhar a esperança para que mais pessoas saibam que há um chamado amoroso à eternidade. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal Planeta Desconhecido e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Também adoraria ouvir seu comentário. Escreva aqui embaixo sua opinião e compartilhe como esta mensagem impactou sua vida. Eu sou Luiz Carlos Avelar e desejo que Deus abençoe sua caminhada. Até o nosso próximo vídeo, que a graça de Cristo esteja sempre com você.